Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal 1000 por hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta quinta-feira com mais um conteúdo inédito, o seu campeão de audiência, o TBT do 1000 por hora com o Rodrigo Matar, quando a gente sempre homenageia ou destaca um fato marcante da história do esporte motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Logicamente que a gente precisa do seu like, precisa da sua contribuição, da sua colaboração. Faça parte do clube de membros, inscreva-se no 1000 por hora com o Rodrigo Matar. Não deixe de fazer este espaço crescer cada vez mais. Nós já superamos 12.500 inscritos e vamos para muito mais. Logicamente que é isso que a gente quer. Estamos completando em dezembro 3 anos deste espaço feito para você que curte velocidade e você que gosta do nosso trabalho. Olha, a personagem do TBT dessa quinta-feira está fazendo aniversário hoje, 28 de setembro, exatamente hoje. E eu percebo, em conversas com pessoas do ramo ou com fãs da velocidade, que existe uma subestimação desse cara. Eu acho que é um piloto que foi grande na Fórmula 1, né? E existe uma tendência a meio que sabotar o que esse cara fez em 11 temporadas, em mais de 160 grandes prêmios disputados, porque não é qualquer um que faz o que ele fez na sua trajetória na categoria, que é bater de frente com um dos maiores nomes da história. Eu me refiro ao Mika Häkkinen, o piloto finlandês que por anos a fio foi recruta do Ron Dennis na McLaren, temporadas inteiras de 94 até 2001, ou seja, esteve num período menos bom da equipe britânica e depois colheu os frutos de um belíssimo trabalho, não só dele e do Dave Coulthard, como também do Adrian Newey. O Mika Häkkinen soube tirar partido disso, e é disso que nós vamos falar. Eu acho que é um piloto a quem nós devemos considerar um dos grandes campeões da história da Fórmula 1. Aí dirão, Rodrigo, mas ele só ganhou 2 campeonatos? Mas nos atentemos aos números. Na primeira temporada de campeão mundial dele, em 1998, ele ganhou metade das 16 corridas do campeonato. Ok, havia uma superioridade do pneu Bridgestone em relação ao Goodyear naquele ano? Sim, havia. Era muito claro e muito nítido que a Bridgestone usou a experiência do ano anterior, em 97, onde ela tinha não muitas equipes como clientes, provavelmente a Prost, a Stewart, enfim, mas a McLaren entendeu bem a questão do pneu com uma menor área de contato com o solo, naquele campeonato de 98, e além de tudo houve uma sinergia imediata do Mika com o carro que o Adrian Newey fez, que era o McLaren MP4/13, se não me engano, ou 12, enfim, é um dos carros da série MP4 com patrocínio da West. Foi o segundo ano em que a McLaren, depois de 23 temporadas, foi deixada pela Philip Morris e assinou com a Huntsman, que era uma companhia tabaqueira alemã, e levou a cabo o patrocínio da West, que ficaria também por vários anos. West, que foi apoiadora da Zack Speed nos anos 1980 e depois voltava à Fórmula 1 com a McLaren, depois de também ter sido vista na MotoGP, na equipe Cito Pons, na equipe que o Alexandre Barros competiu na 500 cilindradas na MotoGP no início dos anos 2000. Isso foi meio que em paralelo com a atividade da West, com patrocinadora da Fórmula 1. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Mika Häkkinen ganhou 8 das suas 20 corridas numa única temporada e venceu 13 desse total nos 2 anos em que foi campeão mundial. Tudo bem, poderão alegar que em 99 o Schumacher não estava lá para duelar contra o Häkkinen e que foi um campeonato mais difícil. Não, os dois foram difíceis. Acho que ganhar do Schumacher, que já era uma potência, que estava no seu 3º ano de Ferrari, e a Ferrari mostrando evolução na mão do alemão, foi um ano complicado. Então o Mika, acho que teve 2 conquistas muito valorizadas. Muito valorizadas. É evidente que a primeira é mais valorizada que a segunda. Por todo o contexto, por ser um duelo direto com o Michael Schumacher. E outra, eu vou ser ainda mais incisivo. Acho que em 2000 o Mika valorizou muito o título do Schumacher.
provavelmente dos adversários que o Schumacher teve, foi o mais difícil. O Damon Hill, em 94, talvez não dê para contar muito, porque houve uma série de circunstâncias, o Schumacher foi suspenso em 2 etapas, foi desclassificado de outra, aquela coisa de ganhar o campeonato por um ponto foi meio ilusória, tá? Mas o Schumacher teve no Hakkinen um adversário muito difícil. Foram 2 anos de confrontos diretos, 2 temporadas de confronto direto, e em cada uma um ganhou. Em 2001, já o Hakkinen já tinha sido tragado pela falta de competitividade da McLaren, que se abateu na equipe até 2003, quando o Raikkonen foi brigar pelo campeonato com o Montoya, com o Michael Schumacher também. Mas em 2002, ele não foi páreo, ninguém foi páreo para o Schumacher. Só que até 2000, o Hakkinen foi extremamente competitivo, brilhantemente competitivo. Claro, cometia erros, quem nunca, né? Em 99, por exemplo, teve um erro crasso em San Marino quando liderava, e o maior de todos em Imola, quando ele ofertou uma vitória de presente para o Heinz-Harald Frentzen, que com a Jordan improvavelmente se colocou como uma possibilidade de brigar pelo campeonato. E aquela temporada de 99 não terminaria sem tanta polêmica, né? Porque teve a questão de uma suposta desclassificação da Ferrari, que depois o recurso foi acolhido, a decisão do campeonato foi para a Suzuka. Eu lembro que o Joe Bauer, que era um comissário técnico, chegou a canetar as Ferrari, desclassificar as Ferrari e o Hakkinen ganhar. O Hakkinen teria sido campeão com 1 etapa de antecipação. Mas aí o Hakkinen não tinha culpa que o adversário dele fosse o Ed Irvine. Não tinha culpa. Eu sinto muito que o Ed Irvine não era um piloto capaz de ser campeão mundial. O Hakkinen era. E o piloto finlandês, ele já tinha mostrado credenciais de talento nato na Fórmula 3. Quando em 90 ele bateu o Salo, também Mika, como ele, finlandês como o Hakkinen. O Hakkinen seguiu a esteira do J.J. Leto, que foi campeão com a Pacific, piloto Marlboro, como muitos daquela época, e o Mika recolocou a West Surrey Racing do neozelandês Dick Bennett num patamar de equipe de ponta da Fórmula 3 inglesa outra vez, né? Porque em 81 a equipe tinha tido seu primeiro sucesso com o Jonathan Palmer, na época dos carros asa na Fórmula 3 inglesa, com o Halt Toyota. Em 83 o Ayrton Senna foi campeão com a mesma receita de carro, mesmo modelo praticamente, naquele ano que o Senna assombrou todo mundo e teve o Martin Brundle, esse sim um piloto superestimado, e o Hakkinen o oposto, né? A imprensa inglesa endeusa o Martin Brundle até hoje como se fosse um gênio, e o Martin Brundle é um piloto apenas mediano, e o Hakkinen não. O Hakkinen não, e a gente tem números para provar isso. E aí o Maurício Gugelmin também é campeão em 85, quando muda o regulamento para os carros com asa flat bottom e fundo plano, na Fórmula 3 inglesa. E em 90, quem recoloca a West Surrey do Dick Bennett num outro patamar é o Hakkinen, que dá o 4º título da equipe na categoria, e o 5º vem com o Rubinho em 91. Então era uma estrutura vitoriosa. E o Hakkinen vence por 21 pontos o Mika Salo. Foi uma competição muito difícil, era por 23 pontos, perdão, 121 a 98. E o Salo foi para o Japão, foi para o limbo, para depois ser redescoberto pela Lotus já moribunda, e o Hakkinen nem passou pela Fórmula 3000, não fez o que fez o Leto, que quando foi campeão em 88, foi para a Fórmula 3000 em 89, e escolheu mal a equipe, a Pacific não estava preparada para o salto à Fórmula 3000, e o Hakkinen foi andar na Fórmula 1. Ok, não era a Lotus do Senna, não era a Lotus do Emerson, não era a Lotus do Mario Andretti, mas era a Lotus. Tinha um carro ruim, que primeiro foi projetado para o motor Lamborghini, é bom que se diga, e com a devida alteração recebeu o fraquíssimo motor de Janto V8. E com ele o Hakkinen fez corridas muito boas. Duvidam? Ele largou da última fila no GP de San Marino de 91 e chegou em 5º. E do Brasil fez uma boa prova, terminando em 9º depois de largar em 22º. Eu acho que o Hakkinen fez até mais do que o carro poderia ele oferecer, embora tenha ficado de fora de algumas corridas, se não me engano, acho que de 3 naquele campeonato, 2 ou 3, mas invariavelmente, mesmo largando do fim do pelotão, ele era melhor que o Johnny Herbert,
que dividiu a equipe com ele algumas etapas, que o Julian Bailey, que iniciou o campeonato, e infinitamente superior ao Michael Bartels, que tentou se classificar acho que 5 ou 6 vezes com a Lotus e não largou em nenhuma. Michael Bartels, que era namorado da Steffi Graf, para quem não sabe. E em 92, o Hakkinen, com o motor Cosworth e um carro melhor, terminou o campeonato em 8º. Fez 11 pontos, terminou nos pontos 5 vezes. Ele só não fez mais pontos ou conseguiu melhores resultados porque a Lotus tinha problema de confiabilidade. Mas foi um ano bem razoável da equipe britânica, que já experimentava uma certa decadência na categoria. E o talento do Hakkinen saltou aos olhos do Ron Dennis. Tanto que o Ron oferece ao Mika o contrato como piloto de teste e reserva, se reservando também, sem nenhum trocadilho nisso, ou nenhuma redundância nisso, se reservando o direito de explorar a capacidade do Mika no momento que o Ron julgasse necessário. E esse momento veio logo no campeonato de 93, nas etapas finais, quando o Ron decide demitir o Michael Andretti e traz o Hakkinen para ser piloto titular. E numa das raras oportunidades que isso aconteceu, foram pouquíssimas as oportunidades em que isso aconteceu na McLaren, e foram com o Berger, o Hakkinen deu pau no Senna em classificação em Portugal. Mas bateu. E claro, começaram as críticas. Só que as pessoas se esquecem que o segundo resultado do Mika dentro da McLaren é um pódio no GP do Japão de 93. E aí ele se vê na condição de líder da equipe imediatamente após a saída do Senna para a Williams. Claro, a McLaren não tinha um conjunto competitivo com o motor Peugeot, que foi um motor complicado no seu primeiro ano de estreia, mas o Mika andou tendo momentos bons naquele campeonato. Porém, seria suspenso por provocar um acidente no GP da Alemanha em Hockenheim, foi suspenso pela FIA por uma prova. No lugar dele entrou o Philippe Alliot, mas enfim, o Hakkinen fez um campeonato ok no seu primeiro ano, quase completo. E em 95, depois de ter sido o segundo colocado no Japão, o Mika sofreu um gravíssimo acidente em Adelaide. Antes tinha tido também uma pausa naquela participação dele por apendicite, se não me engano, para o GP do Pacífico. E aí, tanto que o Jan Magnussen faz uma corrida pela McLaren e o Hakkinen não. E nesse caso, o Mika bate em Adelaide, no Grande Prêmio da Austrália, e fica em coma. Fratura o nariz, é um acidente muito forte na entrada da reta Brabham, no antigo circuito urbano de Adelaide, que a Fórmula 1 se serviu de 85 a 95. E é um daqueles raros casos de piloto que bate, sofre um acidente sério, luta pela vida e volta talvez ainda melhor do que era. E claro que o Hakkinen tirou proveito de um conjunto mecânico muito bom, que foi mostrando progressos. Em 96 ainda estava longe de ser um carro competitivo, no último ano do contrato da McLaren com a Marlboro, mas em 97, em que pese o Coulthard ter vencido na Austrália, ter dado à equipe a primeira vitória depois de quase 4 anos, né, porque a McLaren passou 3 temporadas seguidas sem ganhar uma corrida sequer, 94, 95 e 96 ela experimentou um pequeno limbo, mas em 97, quem oferta a primeira vitória da equipe depois de muito tempo é o Coulthard repete essa vitória no GP da Itália, e aí com o campeonato ganho pelo Villeneuve, o Hakkinen recebe da equipe McLaren a prerrogativa de ganhar a última etapa do campeonato. E acho que esse momento é o turning point da carreira do Hakkinen, porque daí vocês veem no que ele se transformou, do piloto que ele se transformou, né? Do bicampeão mundial de 13 vitórias em 2 temporadas, em 32 grandes prêmios, o cara ganha quase 50% do total. E numa temporada só, ter vencido metade das 16 corridas, diz muito sobre o que fez o Mika Hakkinen na carreira. Em 2000, quando ele é uma resistência muito forte ao Michael Schumacher, é um campeonato menos bom, ele tem alguns problemas, mas ainda assim o Hakkinen faz um bom campeonato. É um vice-campeão muito justo, muito merecido.
E em 2001, com a equipe já pouco competitiva, ele só salvou uma vitória. E o Hakkinen teve também triunfos no Grande Prêmio do Brasil. Venceu aqui em Interlagos em 1999, por exemplo. Ganhou acho que em 98 também. Então é um piloto que acho que nós deveríamos lembrar dele, que completa hoje 55 anos de idade, com muito carinho. Um piloto com um cartel de 161 GPs disputados em 11 temporadas, que ao todo conquistou 20 vitórias, que era muito rápido em classificação, pois fez 26 pole positions, teve 25 recordes de volta, teve 51 pódios, 420 pontos, 1.488 voltas na ponta e um total de 7.189 quilômetros percorridos como líder de prova na Fórmula 1. Uma bela trajetória, acho que uma belíssima trajetória de um grande piloto. Vocês podem discordar e fiquem à vontade para discordar, mas na minha opinião, na opinião deste dono de canal aqui no YouTube, o Mika Hakkinen foi um piloto e ainda é subestimado. Acho que o Hakkinen fez coisas belíssimas na Fórmula 1. Acho que comparando, por exemplo, com todos os pilotos finlandeses que lá passaram, provavelmente o mais expressivo, o mais humano, além do Raikkonen, o Raikkonen também é um piloto humano, né? Daquele sentido do cara que erra, do cara que bebe, enfim, porque o Hakkinen também era. O Hakkinen também era aquele que não dispensava um beer night depois da corrida, né? E teve um casamento e desfez esse casamento, então viveu coisas que muitos mortais vivem ou viveram. Então é um ser humano mesmo, né? Na mais pura acepção da palavra. E acho que foi um grande cara. Acho que foi um grande cara. E assim, dessa época que eu estava acompanhando muito mais a Fórmula 1 como um espectador e não como jornalista, como passei a ser no final dos anos 90, o Mika me despertava uma admiração. Gostava dele. E continuo gostando. Então, por isso mesmo, a 1000 por hora com o Rodrigo Matar homenageia, por ocasião do seu 55º aniversário, esse grande piloto, bicampeão mundial de Fórmula 1, Mika Hakkinen. Alguns dirão que entre os pilotos com 2 ou mais campeonatos seria um dos piores. Nada disso. Acho que longe disso, muito pelo contrário, o Mika merece todo o nosso respeito, carinho e admiração. É isso, gente. O A 1000 por hora volta com o TBT na próxima quinta-feira. Nessa sexta a gente tem Minis com História, mas tem mais, hein? 3 da tarde, ao vivo, Gianluca Petekoff, piloto da Stock Pro Series, uma das grandes revelações da temporada desse ano da categoria nacional, vai bater um papo com a gente aqui. Vamos falar muito de estoque, claro, vamos falar de carreira internacional, da Freca, da Fórmula 2, enfim, das coisas que aconteceram com esse garoto que, olha, além de tudo, educadíssimo, uma simpatia. O papo promete muito. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa live dessa sexta-feira. Tá certo, pessoal? Um abraço a todas, um abraço a todos. Cuidem-se. Tchau, tchau.